Pronto, gente. Então, vamos ao que interessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. 39 pessoas online no YouTube, 140 no Facebook. Gente, bem-vindos. Desculpem a demora mais uma vez pelo início. É a primeira vez que a gente está fazendo. Tem muito comando que eu não conheço, então acabei me enrolando. Só ligar aqui o áudio da gravação, tá? Só recapitulando, essa formação vai ficar salva no Facebook, no YouTube, tá? Não deu certo no Instagram hoje a gente transmitir, porque o grupo de oração foi transmitido por lá às 17 horas de hoje, né? E se a gente fizesse essa live, né, ia apagar a do grupo de oração da Caixa. Então, para que a gente possa apreciar tudo, estamos fazendo aqui no Facebook e no YouTube, tá bom? E depois que finalizar essa formação, quem estiver online já pode partir para assistir o momento de oração e a pregação do nosso querido Eder Augusto, tá? No grupo de oração de hoje, que foi belíssimo. É o que eu vou fazer quando eu finalizar, tá bom? Muito bem, ligando o áudio da gravação aqui. Boa noite a todos. Uma felicidade muito grande, tá? De estar aqui mais uma vez junto com vocês para mais um encontro de consagração, de preparação para se entregar totalmente a Jesus pelas mãos de Maria. Hoje a gente vai falar, né, na formação de hoje, a gente acabou de rezar o terço, tá? Quem estiver chegando agora, depois a gravação do momento de oração, do momento do terço meditado, ela vai ficar disponível, já está disponível no Facebook, tá? Depois eu vou disponibilizar ela no YouTube também, tá bom? Vamos falar sobre os dogmas marianos, vamos continuar o assunto. Para quem está participando pela primeira vez, que é da turma da consagração da Caixa, do encontro, para quem está apreciando, que é de fora, quer revisar, né? Quem está vindo pela primeira vez, tá? Essa é a primeira turma de consagração da Caixa, tá? De consagração a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, onde nós vamos estudar, né, este livrinho aqui, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, tá? E a gente está ainda na fase introdutória do curso, onde nós estamos vendo os dogmas marianos. Com qual objetivo? Eu já sei os dogmas marianos, ainda. Eu sou crismado, já não preciso disso. É porque toda devoção ela deve estar arraigada na tradição, no dogma, no ensinamento, na teologia, tá? Uma piedade sem teologia, uma devoção sem uma doutrina sólida, ela é piegas, ela é vã, ela passa rápido, ela é muito sentimental, né? Ao mesmo tempo que uma teologia, uma teologia, uma ciência, né? Um estudo sem uma oração, sem uma devoção, sem uma piedade, ela é seca, ela mata. A letra mata e o espírito vivifica, como diz São Paulo, né? Então o objetivo de a gente ver os dogmas marianos, nesses encontros de formação da turma de consagração, é justamente, né, ter uma verdadeira devoção, como diz São Luís de Montfort no seu tratado, né? Uma devoção totalmente conectada aos ensinamentos, à sã doutrina da Igreja Católica, para que a gente não caia no sentimento, na superstição, tá bom? Qualquer problema com áudio aí, me digam, por favor, se não estiver dando para escutar, tá? Eliana Fará não está escutando no Facebook. Mais alguém não está escutando no YouTube? Gente,
No YouTube eu não sei porquê, é porque eu acho que é o microfone do meu computador que não está muito bom. Então eu recomendo a vocês, eu vou colocar aqui o link da formação no Facebook. Migrem pro Facebook pra gente não perder tempo, tá? Colocando aqui nos comentários o link da formação do Facebook, tá? Se quiserem migrar para lá. Realmente é o microfone do meu notebook, gente, que não é bom. Meu notebook é muito antigo já. Meu notebook é velho como o Evangelho. Mas não é novo como o Evangelho. Melhorou? Me digam aí se melhorou, por favor. Gente, deu para entender a motivação dessas formações sobre os dogmas marianos? Digitem aí nos comentários se deu para entender. Se sim. Sim. O problema do YouTube é esse delay. A gente fala, mas demora para ter o retorno. Muito bem. Quando chegar aí a mensagem... Eliana Fará, tá escutando agora, maravilha. Graça Franco, maravilha. Arimar, ok. Me respondam aí se deu para entender a motivação de a gente conhecer primeiro mais a fundo os dogmas marianos. Deu para entender? Ariana, obrigado pelo retorno, Ariana. Muito bem, então vamos começar. Nós vamos falar hoje, continuar o assunto, tá? Falando do dogma da Imaculada Conceição, falando do dogma da Assunção da Virgem Maria aos céus, que são os dogmas solenemente proclamados. A gente já falou da maternidade de Nossa Senhora, tá? Da maternidade divina de Nossa Senhora, e falamos da virgindade perpétua de Nossa Senhora, tá? E aí nós vamos falar também hoje de dois dogmas não solenemente proclamados, mas que são cridos na tradição da Igreja, que é a maternidade eclesial de Maria. O que significa eclesial? Que ela é mãe da Igreja, eclesial da Igreja, tá? E vamos falar da mediação das graças, Maria, medianeira de todas as graças, tá? Muito bem. Então, todo mundo aí com papel, caneta, tá? Eu vou fazer aqui uma leiturazinha do Catecismo da Igreja Católica sobre a Imaculada Conceição, tá bom? Olha só o que diz o Catecismo a respeito. Eu tô gravando o áudio da formação também, tá? Para quem tiver qualquer problema, para não faltar acesso aos nossos encontros, tá? Muito bem. Olha só o que diz o Catecismo, no número 490, tá? Anota aí, parágrafo 490, Catecismo, tá? Diz assim: para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. É o que diz o Catecismo aqui no dogma da Imaculada Conceição, tá? Primeira coisa, o que significa imaculada, tá? Significa sem mancha. Mácula é mancha, tá? Imaculada, sem mancha, tá? Conceição. Conceição é concepção, no português primitivo. Então significa que Maria ela foi concebida sem mancha. Mas o que significa essa mancha? Tá? O que é esse ensinamento da Igreja com essa palavra mancha? Tá?
Muito bem. Maria foi concebida sem mancha. Que mancha é essa que a igreja ensina? É a mancha do pecado. Mais precisamente aqui nesse dogma do pecado original, tá? Nas formações passadas eu cansei de repetir, né, que todos os mistérios da igreja, os seus dogmas, eles estão entrelaçados. Na medida que, se a gente crê errado, entende errado um dogma, ou deixa de crer nesse dogma, ou escolhe qualquer dogma para ler em detrimento de outros, que é o que chamamos de heresia, né? A fé nos outros dogmas e, por consequência, a fé católica, ela fica prejudicada, ela fica incompleta, ela fica errada, ela fica distorcida, tá? Um mosquito chato aqui, enchendo o saco, tá? Então, significa dizer que para crer no dogma da Imaculada Conceição, precisamos conhecer, precisamos crer num outro mistério da igreja, que é o do pecado original. O que é o dogma do pecado original? O que a igreja ensina sobre o pecado original? O pecado é aquele ato que nós cometemos que ofende a Deus, que vai contra a lei de Deus, tá? Isso é pecado. O que é o pecado original? Original se refere às origens, no início dos tempos, tá? Da criação do homem, tá? Só que tem uma diferença entre o pecado que é o atual, que é o que nós cometemos agora, que é um ato que nós cometemos agora, nesse tempo, e o pecado original. Qual é a diferença? O pecado original foi aquele pecado cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Lá no início dos tempos, o pecado atual de Adão e Eva foi o pecado original, tá? Esse pecado que é relatado lá em Gênesis, capítulo 3, né, de 9 até 15, tá? A gente já leu essa passagem no primeiro encontro, tá? O relato do pecado original. Gênesis, capítulo 3, de 1 até 15, tá? Fala da serpente, da mulher que pegou a maçã, né? Sereis como deuses, né? Então esse pecado que Adão e Eva cometeram, que transgrediu a lei de Deus, qual era a lei de Deus? Que é simbolizada pelo fruto da árvore, que não podia ser pego, né? Esse ato foi o que Adão e Eva cometeram lá no princípio, tá? E aí culminou, né, com os castigos que Deus foi profetizando até Gênesis 3,15, onde ele promete, né, a mulher, né, que ia ter inimizade, né, entre ela e a serpente, a descendência dela e a descendência da serpente, tá? Então esse é o relato simbólico do livro do Gênesis sobre o pecado original, que foi o pecado que Adão e Eva cometeram. Só que é o seguinte, esse pecado original, ele feriu a natureza humana. Ele feriu a natureza humana, ele manchou a natureza humana. O homem, ele era puro, ele era dotado de uma santidade e de uma justiça, que a igreja chama de originais. O que significa essa santidade original? Que o homem tinha uma plena comunhão com Deus, era amigo de Deus, não tinha vergonha de Deus. E essa justiça original, que o homem, ele era perfeitamente harmônico em si mesmo. A relação do homem com Deus, com as coisas criadas, a natureza, e com ele mesmo, no caso homem e mulher, o homem consigo mesmo, tá? Eram perfeitamente ordenadas. Você não tinha inclinações, você não tinha vícios, você não tinha vontade de pecar, porque o pecado não era conhecido. O pecado ele foi inserido na história da humanidade com a tentação da serpente. Ou seja, o pecado ele é uma invenção angélica do anjo decaído, Satanás, tá? Lúcifer, tá certo? Então, esse pecado manchou a natureza humana, feriu a natureza humana e deixou ela doente, deixou ela tendenciosa para o pecado, para o mal, tá? É isso que nós chamamos, essa inclinação
para o pecado, para fazer o mal, esse desejo que o homem tem, né, de desobedecer, de a preguiça, de comer demais, né, de aparecer para os outros, de ser visto, né, de acumular bens desordenadamente, enfim, esses desejos desordenados, essas tendências desordenadas que o homem tem para o pecado, que o inclinam para fazer o mal que ele não quer, tá? E se afastar do bem que ele quer, como diz São Paulo, essas consequências do pecado original nós chamamos de concupiscências, tá? Ou seja, essas tendências para o mal que nós todos temos, tá? É que nós chamamos de concupiscências, que são consequências do pecado original. E aí, significa dizer que todas essas inclinações nós herdamos de Adão e Eva, tá? Herdamos essas inclinações. Essas inclinações herdadas, essas concupiscências herdadas, é o que chamamos de pecado original, que é um pecado que não é cometido, ele é herdado por toda a natureza humana, tá? Meu pai, ele vai chegar aí, ele vai fazer algum barulhinho aí, então não liguem, tá? Tá dando para entender até agora, gente? Escrevam um sim, por favor, no comentário. Se deu para entender o que significa o pecado original e as concupiscências. Digitem sim aí, por favor. Sim. Acho que deu, né? Acho que ficou claro, né? Tá. Então, beleza, Christian. A Virgem Maria, ela nasceu sem pecado original. Ela nasceu, portanto, sem essa herança ruim para o mal, sem essas inclinações, sem esses desejos desordenados, tá? Então a Virgem Maria, ela nasceu sem o pecado original. Todos nós nascemos com o pecado original, que é perdoado pelo batismo. Essa mancha que a nossa natureza herda dos nossos primeiros pais, ela é lavada na água do batismo. Tá dando para entender? Então a Virgem Maria, ela não necessitou disso. Ela nasceu sem pecado original, tá? Então é isso que significa Imaculada Conceição, concebida sem mancha, sem pecado original. Deu para entender até agora? Muito bem, só que o dogma da Imaculada Conceição, ele vai além. Ela nasceu tão dotada de graças que ela também não cometeu nenhum pecado em vida. Ou seja, ela nasceu sem pecado original e não cometeu nenhum pecado atual. Ela não teve nenhum ato pecaminoso. Tá certo? Muito bem. Voltando aqui para o Catecismo, 490. Tá? Ele diz que ela foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Que função é essa que a gente já falou? A missão de ser mãe de Deus. Tá? Então ela precisou receber dons. Ela precisou ser preparada para cumprir a missão dela, de ser mãe de Deus e de ser outras coisas que a gente vai falar. Tá bom? Então ela não podia ter nenhum pecado, a Virgem Maria, senão ela não ia dar conta da missão. Então, a Imaculada Conceição, né, significa uma graça que Deus deu especialmente para a Virgem Maria, para que ela cumprisse a missão dela. Isso significa dizer que, para a gente cumprir a nossa missão, né, se a gente for dócil à graça, se a gente for dócil à vontade de Deus, Ele vai nos dar as graças necessárias para a gente cumprir a nossa missão, a nossa vocação, tá? Então, o primeiro ensinamento que a gente pode absorver do dogma da Imaculada Conceição, tá? Mas tem uma outra coisa que é interessante, que o Catecismo fala aqui no 490. Para que ela pudesse dar o fiat dela, o sim dela, para tamanha missão que Deus chamou ela só poderia estar repleta de graça. Quando o anjo fala lá na Anunciação, cheia de graça, kekaritomene, no hebraico, cheia de graça, significa que ela estava repleta de graça, ela transbordava de graça. Tanto que quando ela encontrou Isabel, o ventre de Isabel estremeceu no Espírito Santo, porque Nossa Senhora, ela transbordava essas graças, tá? E ela só poderia ter dado o fiat dela se ela estivesse totalmente repleta
dessas graças, porque era uma missão que ela não fazia ideia de como ela iria cumprir, tá? Mas assentindo a graça, ela iria dar conta, tá? Então, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus, tá? E aí a gente entra, né? Mas espera aí, como é que então Nossa Senhora era livre se ela estava repleta da graça de Deus? Deus não estava manipulando ela, tá? Esse é um problema teológico que persistiu por alguns tempos aí na igreja. Tá? Realmente não dá tempo de entrar nele, infelizmente. Mas é uma questão muito interessante. Santo Agostinho ele escreve um livro sobre isso, o Livre-Arbítrio, tá? Que ele confronta justamente e argumenta teologicamente essa relação entre a graça e a liberdade humana. Tá? Em nenhum momento a graça de Deus que abundava na Virgem Maria interferiu na liberdade dela de escolher, por exemplo. Ela poderia ter dito não. Como é que a gente pode entender isso? Vamos lá. Um soldado, para ele dar conta de executar a missão dele lá na guerra, quando ele é convocado, o que vai acontecer? Ele vai primeiro passar por um período de treinamento no quartel, né? Ele vai, sei lá, aprender a atirar, vai fazer altas caminhadas para pegar preparo físico, vai aprender técnicas de negociação, de comunicação, de sobrevivência, ou seja, ele vai receber do exército, do quartel-general, todos os meios, todas as ferramentas para que ele seja capacitado de cumprir a missão dele. Mas a qualquer momento o soldado ele pode desertar, ele pode dizer não. Por exemplo, ele podia ter dito não para a convocação. Tá dando para entender? Então ele poderia, ao receber a graça da convocação, ter dito de primeira, não quero. Quero. Isso é loucura. Ir para a guerra. Não. Quero não. Estou bem aqui na minha zona de conforto. Né? E durante o treinamento ele poderia também. Não, já está demais isso aqui. Não quero mais. O soldado está recebendo a graça do treinamento, a graça de aprender o tiro, a graça da alimentação equilibrada, a graça do aprender a correr, enfim, está recebendo as graças, mas ele pode dizer não, recusar. Então, em nenhum momento, essa recepção de graças anula a liberdade de Nossa Senhora. Tá? Deu para entender o exemplo? Então, ela totalmente livre, totalmente repleta de graça, disse o seu fiat, o seu sim. Tá? Muito bem. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, acumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção, e é isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição. Tá? Como eu disse para vocês, o dogma da Imaculada, os dogmas, eles foram proclamados ao longo da história da Igreja, de 2000 e aproximadamente 15 anos, 2020 anos, porque não é exato essa cronologia, tá? Só que o povo de Deus, o senso de fé, o sensus fidei do povo de Deus, sempre acreditou, sempre teve consciência desses ensinamentos que a igreja professou solenemente. Tá? Um momentinho, gente, rapidinho. Fazendo ao vivo. Eu esqueci de avisar. Gente, desculpa aí, eu fui avisar pro meu pai que eu tô transmitindo ao vivo aqui, porque o banheiro e a cozinha é logo aqui ao lado, então dá pra escutar muita coisa, tá? Ao vivo tem dessas coisas, é tudo improvisado mesmo, tá? Muito bem, deixa eu só colocar aqui o microfone do YouTube. Tá, onde eu estava? Essas verdades sempre foram acreditadas, mesmo que solenemente proclamadas muito tempo depois.
E foi isso que aconteceu com o dogma da Imaculada Conceição. Ele foi proclamado solenemente pelo Papa Pio IX só em 1854. Mas até esse século XIX, até essa data, a Igreja sempre acreditou que Maria foi concebida sem o pecado original. Deu para entender? Muito bem. Vamos fazer algumas leituras aqui desse livrinho, Os Dogmas de Fé, que é muito bom, do professor Felipe Aquim da Canção Nova, que ele coloca várias frases de santos, vários ensinamentos de documentos da Igreja ao longo da sua história, ensinando sobre essa verdade. Como eu disse para vocês, os dogmas, né, são revelações que Jesus Cristo veio fazer ao seu povo para que nós pudéssemos andar corretamente no caminho da salvação, livre de todos os erros, sem desvios do caminho da salvação, tá? Então Jesus, ele revelou tudo. Não falta revelar mais nada. Só que a Igreja, ao longo da sua história, né, com a sua sabedoria, com a sua tradição, com o seu magistério, vai meditando nessas verdades, vai vendo novas óticas das mesmas verdades, tá? Então é muito rico isso, gente. É muito interessante falar sobre os dogmas ao longo da história, porque a gente vê como que pessoas em épocas diferentes acreditavam na mesma coisa, sem erro algum, né? E tem todas as argumentações necessárias para isso, tá? Muito bem. Concílio de Trento, tá? O Concílio de Trento, ele foi um concílio no século XVI, tá? Logo depois da Reforma Protestante de Martinho Lutero. Olha só o que ele diz aqui. Foi ela que primeiro e de forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda mancha do pecado original e durante toda a vida terrestre por uma graça especial de Deus. Não cometeu nenhuma espécie de pecado. É por isso que a gente reza doce imaculado coração de Maria, sede nossa salvação. Por quê? Porque o coração de Nossa Senhora venceu o pecado. O coração de Nossa Senhora disse não ao pecado, e sim a Deus. Ela não tinha inclinação ao pecado, mas com certeza ela devia sofrer alguma tentação. Uma tentação do demônio para pecar. Assim como Jesus, por exemplo. Jesus também ele foi concebido sem pecado original, porque ele é Deus, não pode ter pecado, né? E ele também foi tentado pelo demônio no deserto, como a gente viu. Mas a Bíblia, as Sagradas Escrituras não relataram esse episódio para que a gente não pudesse desviar do foco de Jesus. A Nossa Senhora, a função dela é revelar Jesus, mostrar Jesus, tá? Então, ela foi tentada pelo demônio, com toda certeza. Tanto que a fuga para o Egito, porque senão iriam matar o menino Jesus, né? Foi uma das insídias do demônio, né? Uma das ciladas que o demônio propôs, né, para Nossa Senhora, tá? Mas ela venceu. É por isso que a gente confia. Ela é um caminho seguro, porque ela nunca cometeu pecado, tá? Olha a Nayara Santos, tudo bem? Bem-vinda. Durante toda a vida terrestre, por uma especial graça de Deus, tá? Especial graça de Deus. Olha só o que diz São Paulo lá na carta aos Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo de 3 e 4. Anotem aí, tá? Diz São Paulo o seguinte: alisar aqui. Gálatas. Efésios, capítulo 1, 3, versículos 3 e 4, tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais
nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ou seja, antes da fundação do mundo, desde os primórdios, lá na sua eternidade, Deus já tinha pensado em nos salvar, em nos tirar o pecado. E mais ainda, e especialmente a respeito da Virgem Maria. Antes da fundação do mundo, com toda a sorte de bênçãos espirituais, para sermos santos e irrepreensíveis. E assim foi a Virgem Maria. Isso aqui se cumpriu perfeitamente, assim como tudo, claro, na Virgem Maria, ela que é modelo, tá? Mãe da igreja, tá certo? Gente, vocês estão conseguindo me escutar? O áudio tá ruim aí no Facebook. Melhorou aí no YouTube? Respondam, por favor. Vocês estão ouvindo o sapo aí gritando? Ok? Demora muito para chegar, né, no Facebook aqui, tempo real. Tá bom, então está ótimo. O pessoal está dando feedback positivo. Muito bem. Então, gente, Maria foi santa desde quando nasceu. Nós somos santos a partir do batismo até o primeiro pecado. A Nossa Senhora ela sempre foi santa. Tá? A nossa Imaculada Conceição, né? A nossa não, a dela, a Imaculada Conceição dela, né, nos ensina isso. Tá? Muito bem. Por que ela foi remida do pecado original? Por que Nossa Senhora teve que ser salva, né, desde o seu nascimento, desde a sua concepção no ventre de Santa Ana? Por quê? Qual é a necessidade disso, né? A igreja responde: foi em vista dos méritos de seu filho. Foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Tá? Então o Catecismo ele fala isso no 492. Em vista dos méritos de Cristo, por causa de Cristo. Tá? Foi por isso. Então, significa dizer que Nossa Senhora ela foi salva antes mesmo do nascimento do filho dela. Olha que interessante isso. Nossa Senhora ela foi salva pela morte de cruz de Jesus. Isso que é lindo, por quê? Porque o sacrifício ele é eterno. A morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela transcende ao tempo, ela está acima do tempo. Então Nossa Senhora foi salva na sua concepção pela morte de cruz de Jesus 33 anos depois. Olha que mistério de fé. Isso nos ensina também que o sacrifício eucarístico, quando a hóstia é consagrada na Santa Missa, é o mesmo sacrifício, que é tornado presente. Ele não é repetido, ele não é renovado, ele é tornado presente, atualizado, trazido para a atualidade. Tá? É por isso que quando a gente vai para uma missa, a gente pode rezar por uma alma que morreu faz tempo. Tá? Mas é claro que essa oração é muito mais eficaz se a gente entregar para Nossa Senhora, porque a gente não sabe se a pessoa está no purgatório, se ela já está no inferno queimando, né? Tá dando para entender? Então, esse sacrifício ele transcende ao tempo, ele é eterno. Tá? Então, Nossa Senhora foi salva, remida, no batismo da cruz, na morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender? Muito bem. É por isso que os padres da igreja, né, aqueles doutores da fé, chamam Nossa Senhora de Panagia, toda santa, tá? Imune de toda mancha de pecado original e pecado atual. Tá? Porque ela foi totalmente plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Tá? Então o Catecismo ele nos ensina isso
sobre a Imaculada Conceição, tá, gente? Então eu não estou inventando nada, só estou transmitindo aquilo que eu recebi da igreja, tá? Agora a gente está na internet, né, com 50 mil, não estou exagerando, mas tem 49.322 pessoas online, né, que podem distorcer aqui o que eu estou falando, né? Era das fake news é complicado, né? Então a gente tem que deixar tudo amarradinho, tá? Muito bem. Então vamos ver aqui o que mais, tá? Então ele foi instituído em 1854, o dogma da Imaculada Conceição. Só que olha só o que é lindo. Em 1476, a festa da Imaculada foi colocada no calendário romano. Em 1570, o Papa Pio V, que se eu não me engano é o Papa do Concílio de Trento, publicou o Novo Ofício da Imaculada Conceição. E em 1708, o Papa Clemente XI estendeu a festa a toda a cristandade, tornando-a obrigatória. O dogma ainda não era solenemente proclamado, tá? E aí, em 27 de novembro de 1830, Nossa Senhora apareceu para uma religiosa, Catarina Labouré, na Capela das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris, e lhe pediu para instituir e para mandar fazer a medalha milagrosa, que é uma medalha que a gente conhece muito bem, né? Século XIX, 1830, tá? Olha só que interessante, século XIX é o século do ateísmo, tá? Onde o ateísmo ele começou a explodir na academia, na literatura ocidental. E Nossa Senhora vem com uma devoção. Olha só a resposta dos céus para o tempo presente. Então, não importa que calamidade estejamos vivendo, gente, a gente vai ter resposta do céu, tá? E aí tem a oração que a gente conhece muito bem. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E aí, 1854, 24 anos depois, o Papa Pio IX, na bula Inefabilis Deus, proclama solenemente o dogma da Imaculada Conceição, que a igreja já acreditava desde os seus primórdios, tá? Declaramos e pronunciamos, diz o Papa Pio IX aqui nesse documento, e definimos que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, foi por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em previsão dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, preservada e imune de toda mancha de culpa original. Foi revelada por Deus. Essa doutrina foi revelada por Deus. Portanto, deve ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Tá? Então, gente, precisamos crer. E se nós não cremos na Imaculada Conceição, dizemos que Maria teve pecado. E vamos dizer também automaticamente que Nossa Senhora transmitiu o pecado original para Jesus Cristo, para sua natureza humana, o que não procede, tá? Isso seria uma heresia gravíssima, tá? Nossa Senhora ela foi vacinada, né? O batismo é o nosso remédio contra o pecado original. Nossa Senhora foi vacinada com a salvação de Cristo, tá? O que é interessante? Em 1858, 4 anos depois do Papa Pio IX proclamar esse dogma da Imaculada Conceição solenemente, Nossa Senhora em Lourdes aparece para Santa Bernadette Soubirous e diz: eu sou a Imaculada Conceição, confirmando, né, a proclamação do dogma da igreja, que tem o poder de desligar as chaves, com o poder de ligar e desligar as coisas no céu e na terra, tá? Muito bem. Olha só, São Bernardino de Sena, século XV, diz assim: antes de toda criatura fostes, ó Senhora, destinada na mente de Deus, para a mãe do homem Deus, no caso Jesus Cristo. Se não por outro motivo, ao menos pela honra de seu Filho, que é Deus, era necessário que o Pai Eterno a criasse pura de toda mancha, tá? Olha que maravilha isso aqui, né? Maravilha isso aqui. Santo Anselmo, doutor da igreja, diz o seguinte: Deus, que pode conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido concedê-la também a Maria?
Poxa, Deus que criou Eva e Adão sem o pecado original, eles eram imaculados também, antes de pecar, correto? Não poderia ter criado? Ele é onipotente, ele pode tudo que ele quiser, ele é livre para isso, tá? E muito livre. E nós só somos livres nele. A Virgem, a quem Deus resolveu dar seu Filho único, tinha de brilhar numa pureza que ofuscasse a de todos os anjos e de todos os homens, e fosse a maior imaginável abaixo de Deus. Maravilha isso aqui. Santo Agostinho de Hipona, doutor da igreja, nem se deve tocar na palavra pecado em se tratando de Maria. Isso seria uma ofensa. Não somente a Nossa Senhora, mas ao próprio Deus que a criou. Tá? São Cirilo de Alexandria, ano 370, olha só, quarto século, tá? Bispo e doutor da igreja, disse assim, que arquiteto erguendo... Pode passar, que não está aparecendo. Pode passar pro teu quarto aí que não está aparecendo. Que arquiteto erguendo uma casa de moradia consentiria que seu inimigo a possuísse inteiramente e habitasse? Assim Deus jamais permitiu que seu inimigo tocasse naquela em que ele seria gerado homem. Olha que maravilha isso aqui. O pecado não poderia habitar na casa de Deus, na cidade santa de Deus, que é a Virgem Maria. Não faria sentido. Não faria sentido, né, aquele, como diz Santo Tomás de Aquino, que aquela que era totalmente, aquele que é totalmente incorrupto, Deus, conferisse corrupção. Ela que é totalmente incorrupta, conferisse corrupção à natureza humana de Jesus Cristo. Tá? Não faria sentido. Então era necessário que ela fosse imaculada. Tá? É claro que tem muitas outras argumentações teológicas, mas infelizmente não dá tempo de tratar aqui. Tá? Então, gente, esse é o dogma da Imaculada Conceição, concebida sem pecado original, tá? Sem o pecado das origens e totalmente sem pecado em vida. Nossa Senhora nunca pecou, nasceu sem pecado e nunca pecou em vida. Deu para entender o dogma da Imaculada Conceição? Muito bem. Isso significa dizer que isso vai nos levar a um outro ensinamento a respeito da Virgem Maria, que é a sua assunção ao céu. Afinal das contas, né, ela que era totalmente pura, sem mancha, sem pecado de corpo e alma, fosse totalmente levada para o céu, de corpo e alma. Tá? Vamos ver como entender isso aqui. Deu para entender? Digitem sim, por favor, se deu para entender. Se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários aí que eu vou responder, tá? No momento propício. Muito bem. Nossa Senhora foi assumida de corpo e alma para o céu. Isso é o que ensina o dogma da Assunção de Nossa Senhora, tá? A Virgem Maria foi elevada ao céu de corpo e alma após sua morte. Ou seja, a Nossa Senhora ela morreu, tá? Porque tem gente que diz, tá, que ela não morreu, porque ela não faria sentido ela morrer, porque o salário do pecado é a morte, como diz São Paulo. Tá? Então muita gente argumenta essa questão. Nossa Senhora ela morreu. Só que por ela não ter tido pecado na sua concepção e na sua vida inteira, ela morreu de uma forma diferente que nós morremos, que nós vamos morrer, tá? Nós vamos morrer, tá, gente? Então, nós não sabemos o dia nem a hora, por isso a gente precisa ficar atento, tá? Ai, Andrew, meu Deus do céu, vem aqui na formação dizendo que a gente vai morrer, né? Que a gente possa morrer em Cristo Jesus, né? A gente possa morrer bem, diz Santo Agostinho, se morre como se vive. Então, meditar sobre a morte é um ótimo exercício para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento e amadurecimento quanto a pessoas, tá? Meditação sobre a morte. Inclusive, Santo Afonso de Ligório tem um livro, um tratado só sobre a morte. Se eu achar, eu vou compartilhar com vocês. Voltando aqui. Então, após sua morte,
Essa morte, por ela ser especial, ela é chamada de dormição, que é o nome dessa festa no Oriente, na Igreja Católica do Oriente, a tradição oriental da Igreja, a festa da dormição de Maria. Enquanto nós celebramos, fazemos memória da Assunção de Nossa Senhora, tá? Lá no Oriente eles chamam da solenidade da dormição de Maria, justamente para diferenciar essa morte dela da nossa, tá? Por ela ser dotada de graças, né? Muito bem. Como foi que Nossa Senhora morreu? Isso não é conhecido. Tá? É algo que é mistério ainda. Tá? Mas tem um santo aqui do século IV, Santo Epifânio, que diz o seguinte. Tá vazando gás? O fogo tá aceso, né? Ah, tá porque tá forte o cheiro aqui. Ou a Virgem morreu e foi sepultada e seguiu-se depois sua assunção na glória, ou sem fim verificou-se em plena e ilibada pureza, adornando a coroa de sua virgindade. Ou seja, ou ela morreu e foi para o céu logo, ou ela continua viva. Nós não sabemos onde. É claro, né, que nós cremos que ela já está lá no céu, até porque tem as aparições dela ao longo da história da igreja, né? Mas o que ele quer dizer aqui? Ou ela foi assunta, ou ela continua sendo uma criatura maravilhosa de corpo e de alma, por causa das graças que ela era repleta. Tá? Aí, gente, é simples de entender o dogma. Tá? Então a gente só vai basicamente ler aqui o que os santos nos ensinam, o que a igreja, na sua tradição, nos ensina. Tá? Até a gente chegar na data do dogma. Século VII, São Modesto, bispo de Jerusalém. Ele diz o seguinte: a gloriosa mãe do Salvador tenha sido ressuscitada pelo Filho que dá a vida e a imortalidade, e unida a ele eternamente na incorruptibilidade, e que ele a tenha chamado da tumba e levado consigo por um modo que somente ele conhece. Gente, dogma é mistério, tá? Não é acessível, né, à nossa razão humana. O que a gente faz? A gente especula teologicamente, tá? Mas nós somos chamados a crer nesse mistério de fé. Nossa Senhora foi assumida de corpo e alma para o céu, enquanto que Jesus Cristo ascendeu, foi por conta própria, porque ele é Deus, tá? Mas ele pegou Nossa Senhora e levou ela para o céu, tá certo? E aí, tem um grande santo aqui, Santo André de Creta, tá? Dos séculos 17 e 18. Tá? Ele demonstra a assunção de Maria por motivos de conveniência e por um simples fato: a tumba estava vazia. Foram verificar lá o túmulo de Nossa Senhora, não tinha nada lá. Não tinha nada lá. A mesma coisa na de Cristo. Isso tem um significado muito importante para a nossa fé. Tá? Olha só o que diz o Santo André de Creta aqui. Como Maria não esteve sujeita ao poder do pecado para poder ser a mãe de Deus, também não podia ficar sob o império da morte, assim como Cristo, porque ele venceu a morte. E o salário do pecado é a morte. Então Nossa Senhora, como não tinha pecado, também não poderia ficar sob o poder da morte. Tá vendo como faz sentido? Né? Como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Assim, Maria não experimentou a corrupção da carne, mas foi glorificada em sua alma e seu corpo. E isso é um sinal. Que sinal é esse? Tá? Vamos já ver. Continua o Santo André de Creta aqui. A carne de Jesus e a de Maria são a mesma carne. Isso dá para fazer um retiro só de um mês, só para meditar nisso aqui. Tá? A mesma carne. Portanto, a carne de Maria devia ter a mesma glória que teve a de seu filho. Isso aqui é muito lindo, gente.
Significa que nós comungamos essa mesma carne. Jesus Cristo não teve intervenção de sêmen, como a gente viu na última formação. Não teve intervenção de homem. Totalmente Deus, por ser filho de Deus. Totalmente homem, através da Virgem Maria. Então é a mesma carne. Que argumentação maravilhosa essa aqui do Santo Vé de Creta. Então, o mesmo destino que Jesus teve, que o corpo de Jesus teve, o da Virgem Maria também teve. Por ser a mesma carne. Que maravilha isso aqui. É por isso que ela é o corpo dela, o semblante dela, como ela se veste de certa forma, o que ela transmite no vestir, no olhar, no tocar. É luz pra gente. Tanto nós, homens, quanto mulheres. Porque o corpo de Maria ensina. O corpo de Maria é sagrado. É carne de primeira. É carne divina. Tá? A carne de Nossa Senhora é a mesma carne de Jesus Cristo. Portanto, deveria ter o mesmo destino que a de seu filho. São João Damasceno, grande combatedor do islamismo, no século XVIII, ano de 749, ele escreve assim: era necessário que aquela que no parto havia conservado ilesa sua virgindade, conservasse também sem corrupção alguma seu corpo depois da morte. Era preciso que aquela que havia trazido no seio o Criador feito menino habitasse nos tabernáculos divinos. Era necessário que aquela que tinha visto o Filho sobre a cruz, recebendo no coração aquela espada das dores, das quais fora imune ao dá-lo à luz, o contemplasse, sentado à direita do Pai. Era necessário que a Mãe de Deus possuísse aquilo que pertence ao Filho e fosse honrada por todas as criaturas como Mãe de Deus. Era necessário. Era necessário. Já que ela foi remida da dor do parto, ela não foi poupada da dor da espada que transpassou o coração dela. E isso tem um significado. Faz parte, essa profecia da espada que transpassa a alma de Nossa Senhora, que é a dor dela no Calvário, tem um significado profundíssimo na tradição da igreja, tá? De ela ser nossa mãe. E a gente vai ver isso. E aí, no ano de 1950, olha só, século XX, tá? Pio XII, ele proclama, na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, o dogma da Assunção da Virgem Maria, presente junto com 36 cardeais, 555 bispos do mundo inteiro. Aí mais de 1 milhão de fiéis. O Vaticano estava lotado, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Imagina, a Europa ainda destruída. Estava lá toda a igreja reunida para ouvir essa verdade de fé. Nossa Senhora foi para o céu de corpo e alma. Isso aqui é maravilhoso, gente. Fora que o Papa Pio XII estava com um problema de garganta nesse dia, tá? Estava com um problema de garganta. E o Espírito Santo deu a graça para ele de ser ouvido